professora de História, e a gente vai agora continuar a ver sobre a Guerra Fria. Bom, já vimos que Guerra Fria tem esse nome porque não era um conflito de fato armado entre União Soviética e Estados Unidos, que são os principais atores. Vimos também que isso desenvolveu uma corrida espacial, o desenvolvimento de todo um sistema ideológico de um mundo bipolar, de um mundo dividido. Aqui a gente vai ver a configuração da Guerra Fria, mas de uma forma um pouco mais geral. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética eles surgem como as duas grandes potências. Na Conferência de Potsdam, final da Segunda Guerra também, teve o discurso de Churchill sobre a cortina de ferro. E aí esse é o ponto que você tem que prestar atenção agora. Aqui, por exemplo, se perguntarem, conceitue o que foi a cortina de ferro durante a Guerra Fria. A cortina de ferro é como se fosse mesmo uma cortina que separasse. O Churchill falava o seguinte: uma cortina de ferro desceu sobre a Europa, dando a entender que havia sido estabelecida uma severa divisão política e ideológica entre os regimes autoritários comunistas e os sistemas liberais capitalistas. Então essa cortina de ferro é como se fosse mesmo um isolamento, uma divisão, um separador entre os países capitalistas e os países com orientação comunista. Então a doutrina Truman, os Estados Unidos assumiram a posição de líder dos países capitalistas, oferecendo apoio econômico-militar aos países capitalistas europeus. O objetivo era conter a influência do comunismo soviético. O que acontece? Pensa nisso como uma cortina mesmo, no sentido de, pensa assim, um continente. Aí você passa com uma cortina por cima. Você está dividindo. Aqui a doutrina Truman é o seguinte: quem estiver do meu lado e quiser a minha ajuda, vai ter a minha ajuda. Então assim, é uma forma de impedir o avanço, impedir que os países comunistas conseguissem cada vez mais influenciar a outros. Aí a gente começa a ver também o que foi feito no sentido de influenciar, no sentido de gerir essa guerra. Aí a gente pensa no Plano Marshall e no Comecon. As duas potências criaram planos para desenvolver economicamente os seus países membros. Lembra, é uma disputa de tudo: política, econômica, social e cultural. Aqui no plano econômico, a gente tem, por um lado, a Comecon, que é o seguinte: Conselho para Assistência Econômica Mútua. É o da União Soviética, criado em 49 com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. Então não é um bloco socialista? Então, eles fazem um fundo de ajuda mútua para todos os países que estivessem nesse bloco. Do lado da União Soviética, o nome era Comecon. Já do outro lado, a gente tem o Plano Marshall. O Plano Marshall foi criado pelos Estados Unidos, que ele ofereceu 17 bilhões de dólares através de empréstimos para a reconstrução dos países capitalistas. Então, por exemplo, Inglaterra, França estão destruídos após a Segunda Guerra. Os Estados Unidos davam empréstimos para esses países conseguirem se reerguer e, além disso, botando o capitalismo como uma solução para aqueles problemas. Com base na doutrina Truman, o Plano Marshall fazia parte da estratégia dos Estados Unidos de não medirem esforços para conter o expansionismo soviético. Então, extinguiu-se em 91. Ele acaba o Plano Marshall principalmente quando os países conseguem se reerguer. Então pensa, vamos lá, vamos recapitular. Se você está querendo provar que o seu sistema é o mais eficaz, você tem que dar formas dos países que fazem parte do seu lado do mundo, do seu lado do bloco, conseguirem sucesso econômico. Então você tem, pelo lado da União Soviética, a Comecon, Então onde vai ter um auxílio mútuo entre os países que fazem parte. E aqui do
lado dos Estados Unidos, você tem o Plano Marshall, que é de ajuda para a reconstrução dos países europeus no final da Segunda Guerra Mundial. Temos aqui também, dentro da Guerra Fria, o que a gente chama de paz armada. O que é a paz armada? Você não estava tendo conflitos diretos, mas sempre ficava nessa iminência de quando vai ter. Então os países, eles começam a desenvolver cada vez armas e tecnologias de guerra mais eficazes, mais desenvolvidas, sem que de fato isso resulte numa guerra. Então, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, as duas potências envolveram-se numa corrida armamentista. Isso aparece em questão, gente, em prova, geralmente assim, corrida armamentista, comente sobre a paz armada, isso aparece muito. Espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Formaram-se dois blocos militares, cujo bloco era defender os interesses militares dos países membros. Então é isso, você vai se armando, você vai se preparando para caso um conflito ocorra, você já está respaldado. Como sempre você vê aqui, ó, de um lado e do outro, União Soviética e Estados Unidos já com a sua arma. Isso daqui você vê que eles já estão segurando. Olha a feição dos dois aqui, ó. De guerra, de ódio, de enfrentamento. Então essa paz armada é isso aqui. Eles não estão em conflito direto, mas já tem cada um o seu artifício para caso um parta para o ataque, o outro tenha como corresponder. Dentro dessa questão, de você estar preparado para o combate, vocês têm, a gente foi criada a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Seguinte, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos, tinha base nos países membros, principalmente na Europa Ocidental. Vamos lá. Então, são países, que estão ali fazendo alianças, acordos. Alguns países membros da OTAN, Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, França, Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Grécia. Então você vê que a OTAN está reunindo ali o que seria os ganhadores da guerra, mas a Alemanha também está fazendo parte, tá? Então, parte da Alemanha, Então, o que acontece? Você já tem uma organização se preparando para um possível conflito. Do outro lado, você tem o Pacto de Varsóvia, que ele só surge como resposta à OTAN, comandado pela União Soviética e defendendo militarmente os países socialistas. Então você vai vendo, você tá uma corrida, o que é a paz armada, A paz armada é essa corrida armamentista, desenvolvimento de técnicas de guerra, investimento bélico, sem que isso de fato virasse guerra. É uma paz armada. Não estou entrando em conflito direto com você, mas estou preparando todo um estoque aqui para o dia que eu precisar. Além disso, vamos fazer alianças para caso tenha um confronto direto, a gente já tem grupos aliados e a gente já pode, enfim, ir para o confronto. Alguns países membros do Pacto de Varsóvia, a União Soviética, a Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia. Ou seja, os países comunistas. Então, essa divisão entre comunistas e capitalistas se reflete nessa divisão militar. De que forma militar os dois estavam se organizando caso tivesse confronto. Então, olha só, esse mapa vai mostrando como é que estava dividida. Você vê que a área da União Soviética é a área onde está principalmente a questão do Pacto de Varsóvia. Você vai vendo aqui, ó. É quase tudo isso aqui. Agora, a OTAN pegando quase toda a América, pegando os países europeus. Então, a configuração do mundo seria essa daqui. O Pacto de Varsóvia, em termos de tamanho dos países que pegava aqui, olha, você consegue ver, visualmente dá para identificar.
Até porque, vamos pensar, a Rússia, só a União Soviética já era muito grande, um território muito extenso. Então aqui dá para você ver claramente essas alianças como que estavam divididas. E quando você pensa em cortina de ferro, pensa o seguinte, como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse uma divisão do que é comunista para o que é capitalista. Essa corrida armamentista, que a gente está dentro do processo da paz armada, é o processo pelo qual o país busca armar-se com o intuito de proteger-se do outro. Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo em seu aparato de defesa. Com isso, surge um círculo vicioso no qual ambos países se armam em decorrência da desconfiança mútua. Então é o seguinte, eu sou Estados Unidos, você é União Soviética. E aí, eu acho que você está desenvolvendo muitas armas. Então eu começo a investir em tecnologia, começo a desenvolver novas questões de guerra. Aí você, como eu estou investindo muito, investe mais ainda. E aí eu invisto de novo mais. Então é um círculo vicioso onde você vai sempre se armando, criando novas tecnologias, novas formas de guerrear. A exemplo disso, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam poder tanto em armas quanto em tecnologia diversificada, como, por exemplo, foguetes. Enquanto um país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava outro foguete melhor, para levar um homem à Lua. Então essa questão de disputa mesmo, um sempre querendo duelar para estar um passo à frente do outro, porque afinal você tem que convencer que o seu sistema é o melhor. Então, só para vocês conseguirem ter um parâmetro aqui, se você vê aqui, número de ogivas nucleares em 1950, 350, isso logo após o final da Segunda Guerra. 1960 já foi para 18.700. Em 89, que é quando já está até chegando o fim da Guerra Fria, já são 22.500. Olha o pulo, gente, de 350 para 22.500. Isso nos Estados Unidos. Agora, olha só a União Soviética. Em 50, 5. Em 89, 32 mil. Vocês conseguem... Eu botei isso daqui para ficar muito claro para vocês. Quando a gente fala corrida armamentista, não é assim, estão fabricando mais arminhas lá. Não! Era uma produção muito grande, muito acelerada mesmo. Outro exemplo aqui, megatons de TNT, né? Explosivos. A produção era de 0,1. Olha só. Pula para 4.500. Aqui, de 77 vai para 11 mil. Você vê que tem um equilíbrio, né? Enquanto aqui a União Soviética tem mais do que os Estados Unidos, depois eles se invertem. Mas o principal, gente, vocês olha a evolução, olha como que vai mudando. Isso aqui, esse período todo aqui, é o período da Guerra Fria. Exatamente, período pós-guerra e 89, 91, que são os marcos do final da Guerra Fria. Então eu espero que nessa videoaula você tenha entendido o que foi a paz armada e como que a corrida armamentista desenvolveu, né, tecnologia e como os dois países estavam se armando, se preparando para o conflito. A gente vai ficando por aqui. Tchau!